Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso estudo sobre o Estatuto da Hemobras e agora nós iremos iniciar a aula número 6. Mas antes de iniciar, eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, também ativando o sininho da notificação e, se puder também, compartilhar esse vídeo com algum colega, comentar, deixar seu like. Eu queria avisar também que nós estamos disponibilizando todo esse material das aulas, os slides, no grupo que nós criamos no Telegram para o concurso da Hemobras. Então, o link do grupo está na descrição e se você desejar, pode clicar no link e participar e estar ali desfrutando de todos os materiais gratuitos. Além dos slides, nós temos também um vade-mecum. De forma simples, nós fizemos um vade-mecum onde estão todas as leis para o concurso da Hemobras. Então, se você ainda não tem esses materiais, você pode estar aí perdendo tempo procurando baixar da internet, enquanto já existe lá um material totalmente organizadinho para facilitar o seu estudo. Isso, lembrando, de forma gratuita. Então, é só clicar aí no link da descrição e você vai ter acesso a tudo isso, ok? Mas vamos lá, dar início à nossa aula, hoje falando sobre a remuneração. Nós falamos na aula passada a respeito dos cargos do Conselho, da Administração, também Conselho Fiscal e também da Diretoria Executiva. Nós vimos a respeito dos requisitos e das vedações concernentes a esses cargos, a esses órgãos. E agora nós iremos ver a respeito da remuneração. Então, boa parte do que eu vou falar aqui vai estar relacionado à remuneração dos membros, tanto do Conselho da Administração, como do Conselho Fiscal e da Diretoria, certo? Diretoria Executiva. Então, da leitura do artigo 41, nós podemos ver aqui acerca da remuneração, sobretudo acerca da remuneração ou do momento em que essa remuneração ela vai ser fixada, certo? Então nós teremos aqui que ela será fixada anualmente em Assembleia Geral, certo? Então, pergunta, qual é o momento em que a remuneração ela vai ser fixada ou o local em que vai ser fixada? Então, vai ser em Assembleia Geral e ela vai ser fixada anualmente, ok? Outra observação diz respeito a uma vedação que nós temos aqui, que é o pagamento de qualquer forma de remuneração não prevista em Assembleia Geral. Então, qualquer outra forma de remuneração que possa vir a existir, que não esteja ali, que não foi deliberado na Assembleia Geral, será vedada. Continuando o nosso estudo sobre a remuneração, nós temos aqui mais uma disposição no artigo 43, que é a respeito do limite da remuneração dos membros dos conselhos de administração e fiscal. Então, nós temos aqui acerca do limite relacionado ao conselho de administração e ao conselho fiscal, certo? O limite, diz aqui o artigo 43, que membros dos conselhos de administração e fiscal da Hemobras não excederá a 10% da remuneração mensal média dos diretores, certo? Então, não pode exceder a remuneração dos diretores. Diretores aqui, entenda-se como a diretoria executiva, certo? Então, o limite dos membros do Conselho de Administração Fiscal, de Administração e Fiscal, vai observar o limite ou teto remuneratório dos diretores ou da diretoria executiva, ok? Então não pode ultrapassar 10%, não pode exceder 10% da remuneração média dos diretores. Então, é isso que o artigo 43 vem falando. Mais duas disposições a respeito da remuneração, do limite, é que
nessa situação aqui, a exceção, né, vai ser a exclusão de eventuais adicionais e benefícios. Então, digamos que o salário, né, a remuneração bruta, ela não excedeu ao salário dos diretores, né? A remuneração bruta dos conselhos de administração e fiscal não excedeu a dos diretores. Todavia, né, eles receberam em determinado mês adicionais, né? Receberam benefícios e ali o somatório total deu acima da dos diretores. Então, vai existir alguma vedação, alguma observação negativa em relação a esse total, a esse montante, né, que o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal recebeu em determinado mês? Não vai haver. Por quê? Porque trata-se de adicional e benefício. Então, como trata adicional e benefício, será aí, nesse caso, uma exceção. Certo, gente? Uma vedação que nós temos é vedado o pagamento de participação de qualquer espécie nos lucros da empresa, certo? Então, quando se tratar de participação nos lucros, vai ser vedado. Agora, o limite da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria. Então, só retornando um pouquinho ao artigo 19. No artigo 19, nós vimos ali todos os órgãos que compõem ali a administração geral, né, da Hemobras, né? E nós temos ali o Conselho de Administração, nós temos ali a diretoria executiva, nós temos o Conselho Fiscal, nós temos também o Comitê de Auditoria e, por último, nós temos, né, aquele comitê, né, aquele órgão, aquele conselho, aliás, que são nomes, vários nomes, né? Dentre eles, gestão de pessoas, elegibilidade, etc. Então, nós temos ali aqueles 5 órgãos. E toda vez que nós formos tratar da remuneração, a gente vai observar sempre cada um desses órgãos. Mais na frente, nós iremos ver também as competências de cada um deles e é de suma importância, certo? Então, o artigo 44 vai dizer que a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será fixada pela Assembleia Geral em montante não inferior à remuneração dos conselheiros fiscais, certo? Então, veja que, no caso acima, observa o limite da remuneração da diretoria. Já nesse caso aqui, observa a dos conselheiros fiscais. Então, para condensar melhor, né, vocês já estão vendo aí o quadrinho que eu fiz aqui, e ele vai dizer que os conselhos, a administração fiscal observam o teto da diretoria executiva. O comitê de auditoria observa o teto dos conselhos fiscais, certo? Então, daqui a gente já tem os 4 órgãos principais que compõem, né, a administração da Hemobras. Está faltando ainda aqui como eu já falei, né, o comitê de pessoas, elegibilidade e etc. Mas a lei não trouxe disposição em relação à sua remuneração nesses artigos, né? Se tiver, a gente vai ver mais adiante. Então, visto isto, né, nós vamos para a questão do treinamento no artigo 45. Acerca de treinamento, né, treinamento dos membros desses conselhos, né? Em qual momento, eu coloquei aqui essa pergunta, em qual momento e período deve ocorrer o treinamento? Então, nós temos aqui que nós temos 2 momentos. O primeiro é na posse e o segundo é anualmente, certo? Então, uma vez por ano deve haver treinamento para os membros da Hemobras, né, no geral. E na posse também, né? Então, questão de prova, né? Momento em que deve haver treinamento para os membros, né, da administração em geral
vai ser na posse e anualmente, certo? Agora, dentro desse assunto do treinamento, nós temos também aqui uma vedação de recondução, certo? Essa vedação de recondução diz respeito justamente à ausência desse treinamento, né? Aí diz aqui o parágrafo único do artigo 45, é vedada a recondução do administrador ou do conselheiro fiscal que não participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela empresa nos últimos 2 anos, certo? Então, suponhamos que um administrador ou membro do conselho fiscal esteja afastado, né, por alguma razão, e ele peça recondução, né? Pedindo a recondução, vai ser verificado se nos últimos 2 anos ele participou dos treinamentos. Então veja que o treinamento é de suma importância e é um dos requisitos para a aprovação da recondução, certo? Então não esqueçam de gravar também esse prazo aqui, né? Que tem que ser nos últimos 2 anos, certo? Então cuidado, porque pode aparecer 3 anos, 4 anos, etc. E aí você pode estar errando a questão. Ok, né? Além dessa questão do treinamento, eu queria voltar um pouco aqui para mostrar, né, dentro dessa questão da remuneração, que quando há treinamento é feita, né, um dispêndio, né, ou seja, um gasto de despesas, né, em relação a treinamento, em relação à capacitação, certo? E nesse caso, né, deve ser observado que quando é marcada uma reunião, marcado um treinamento, é dada um ressarcimento a aqueles membros que se deslocam de suas cidades para irem participar daquela capacitação, daquele treinamento em determinada cidade, certo? Então, quando eles se deslocam, eles utilizam do próprio bolso, né? Digamos assim, de maneira informal, eles tiram do próprio bolso para pagar suas despesas, né? Todavia, tudo isso deve ser registrado para que depois eles possam pedir o quê? O ressarcimento, certo? Então, em caso de ressarcimento de despesas, nós temos aqui 2 situações, né? Eu não lembro o artigo agora que fala, mas temos 2 situações. A primeira situação é quando o membro que participar desse treinamento, ele residir fora da cidade. Se ele residir fora da cidade, serão ressarcidas despesas com alimentação e estadia. Então, suponhamos que eu moro em Camaragibe, né? E o treinamento é lá em Gravatá, né? Então é um pouquinho longe, né? Então é necessário ali despesa com alimentação e estadia, né? Mas vamos colocar mais longe, né? Eu moro no Recife e o treinamento é em Petrolina, né? Então vai ficar mais custoso a minha locomoção e a minha estadia. Então eu vou ter um gasto com essas coisas e nesse caso eu vou ser ressarcido, certo? Se caso o treinamento, né, a pessoa reside na cidade, né, onde vai ser feito o treinamento, né, digamos que o treinamento é em Petrolina e eu já moro lá em Petrolina, então, mas mesmo assim eu preciso me locomover, né, da minha casa para lá, então vai ser gasto apenas com locomoção e alimentação, certo? Então é essa questão que é simples, mas é importante a gente registrar. Voltando de onde nós paramos, que é um dos assuntos mais importantes também da nossa aula de hoje, que é o conflito de interesses. O artigo 47 vai abrir aí essa questão sobre o conflito de interesses, certo? Nas reuniões dos órgãos colegiados, anteriormente à deliberação, ou seja, à votação, ao debate, né? O membro que não seja independente em relação à matéria em discussão deve manifestar seu conflito de interesses ou interesse particular
retirando-se da reunião. Gente, isso aqui é bem cara de questão de prova, né? Então, estude bem direitinho essa parte de conflitos de interesse, certo? Então, o artigo 47 vai trazer essa disposição aí e diz que aqui que o membro que não seja independente, né? Aí deixa aí uma margem para vários questionamentos, né? O que é membro independente ou não independente, certo? Então nós vamos ver a seguir. Essa questão de membro independente, né? Ela se torna um conceito jurídico indeterminado, porque a gente pode perguntar o que é um membro independente, né? Então pode abrir margem para várias interpretações, né? Da mesma forma, o título, né, ou a expressão conflito de interesse, né? Então é necessário a gente recorrer a outras legislações, né? Inclusive existe uma lei, né, que trata somente de conflito, da questão dos conflitos de interesse na administração pública federal. Então a gente vai ver isso agora, certo? É a lei 12.813 de 2013. Então essa lei ela vai trazer no seu artigo 3º, inciso 1º, o conceito de conflito de interesse na administração pública, certo? Então o que é conflito de interesse? É a situação gerada pelo confronto, né, entre interesses públicos e privados, que possa comprometer um interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública, certo? Então, há um conflito de interesses aqui entre o coletivo, né, aliás, entre o público e o privado. Então, toda vez que se caracterizar, né, ou que se confrontar o interesse, o meu interesse, que é um interesse pessoal ou privado, com o interesse público, vai ser chamado de conflito de interesse. Se há um conflito de interesse e, por consequência, né, eu não sou um membro independente. Entendeu agora? Então, o conceito de membro independente vai decorrer da existência ou não de conflito de interesse, certo? Muito bem. Agora, o que seria, né, o conflito de interesse na prática? Vamos ver a seguir, e eu trouxe aqui a disposição da Lei de Conflito de Interesse, né, Lei 12.813 de 2013, que traz as hipóteses de conflitos de interesse, certo? O artigo 5º é que traz essa disposição sobre os conflitos de interesse. Agora, observe-se que nesse artigo 5º, né, os conflitos de interesse vão ser somente em relação àqueles funcionários, né, aqueles servidores que estiverem ainda no exercício do cargo ou emprego, né, no Poder Executivo Federal, ok? Então, esses aqui são apenas para quem está, para os que estão, né, no exercício, certo? Ainda está na função. Muito bem, rapidamente, né, o inciso primeiro vai dizer que vai ser conflito de interesse quando ele divulgar, né, o funcionário divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito próprio do terceiro, ok? Obtida em razão das atividades exercidas. Segundo, né, então resumindo aqui, é divulgar informação privilegiada. Então, vai caracterizar conflito de interesse. Segundo, exercer atividade que implique a prestação de serviço ou a manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão, certo? Então, está lá sendo julgado determinado assunto, né? E, nesse momento, né, você que faz parte ali do órgão, do conselho, você tem uma relação, né, direta com aquela pessoa que está sendo julgada. Pode até ser um funcionário da própria empresa, né? Então, vai se configurar ali um conflito de interesse, porque tem interesse na decisão, certo? Terceiro, exercer direto ou indiretamente atividade que, em razão da sua natureza, seja incompatível, certo? Então, eu não vou exemplificar aqui para não tomarmos muito tempo, mas aí, só para dar uma esclarecida, e aí pode existir várias situações dentro desse inciso terceiro aqui. Inciso 4 é atuar ainda que informalmente como procurador, consultor, assessor
ou intermediário de interesse privado nos órgãos da entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e município, né? Então, você é membro da diretoria ou do conselho da administração e, ao mesmo tempo, você é um procurador, você é um assessor, você é um consultor, você exerce uma atividade, né, mesmo que privada, mesmo que informalmente por fora. Então, isso não pega bem, certo? Quinto, praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge, companheiro, parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Então, isso aqui é mais a questão do parentesco, certo? Então, muito cuidado aí, porque se houver alguma relação de parentesco dentro de determinada situação, dentro do órgão, então vai ser conflito de interesse. No direito processual civil, né, só abrindo um parêntese aqui, a gente vê isso, né, como impedimento ou suspensão. Essas questões, não necessariamente isso, mas essas questões como impedimento ou suspensão, né? Só que aqui não se usa essa expressão ou essas expressões, mas se usa apenas conflito de interesse. Muito bem, o artigo 6º vai tratar de receber presente. Olha que interessante, né? Receber um presente, né? Alguém deu, sei lá, um carro, né? Um dono de uma empresa ou empresário em que fornece determinados objetos para a Inmobras, e ali ele recebeu, ele lhe dá um carro de presente, né? Mas ele está ali, né, com um contrato para ser prestes a ser assinado pela Inmobras, né? Veja bem, e você é a pessoa responsável, né, digamos assim, numa hipótese de aprovar ou não, de analisar aquele contrato, né? E de repente você está andando de carro novo. Então aquilo é algo que vai se tornar conflito de interesse, certo? Prestar serviços ainda que eventuais a empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente a qual o agente público está vinculado. Então, a empresa que controla, né, a estatal, que regula, que fiscaliza, né, e você está ali prestando serviço para aquela empresa, né? Então ali também existe uma suspeita, né, de como se a empresa fosse fazer vista grossa porque você ali está prestando serviço para ela, certo? Então eu estou indo rápido, né, só para a gente dar uma pincelada nessa questão do conflito de interesse para voltar para a nossa aula propriamente dita, ok? O parágrafo único diz que as situações que configuram um conflito de interesse estabelecido nesse artigo aplicam-se aos ocupantes dos cargos ou empregos mencionados no artigo 2º, ainda que em gozo de licença ou em período de afastamento. Então, muita atenção. Eu estava de licença, né, recebi o presente, né? Estava afastado, recebi o presente, também vai se configurar conflito de interesse, certo? Agora, quando a pessoa ou o membro, né, de um desses conselhos, ele já saiu do cargo, ele não faz parte mais do cargo, né? Então nós temos aqui, né, configura conflito de interesses após o exercício do cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal. Temos dois incisos. Primeiro, os dois incisos, né, ambos os incisos trazem, né, o momento do conflito de interesse, certo? Nesse caso, né, a primeira situação diz que é a qualquer tempo, né? Quando vai ser a qualquer tempo, gente? Quando se tratar de uso, divulgação ou uso de informação privilegiada. Nós sabemos que quem exerce uma posição grande dentro dessas empresas estatais sabem de várias informações, né? Sabem de várias coisas importantes, né, que podem beneficiar ou prejudicar a empresa. Então, nesse caso, quando a pessoa sai daquela empresa, ele tem um compromisso legal de não passar nenhuma informação, de não contar, de não expor nenhuma informação sigilosa da empresa. Então, se a pessoa ele divulga ou faz uso de informação, há ali um conflito de interesse, caso depois de um tempo ele queira retornar, certo? Então, ele vai ser impedido. No segundo inciso, né, segunda situação, existe o período de 6 meses, contado da data da dispensa, exoneração e destituição, demissão ou aposentadoria, né?
Então, nesse caso, durante esses 6 meses, né, essa pessoa, ele não está autorizado a participar de nenhum cargo, né, de função ou função, né, de diretoria ou funções administrativas de direção em empresas estatais. Ele tem que passar uma espécie de quarentena, né? Mais na frente a gente vê falando sobre essa quarentena e a gente vai ver que o período, né, que essa lei traz é o período de 6 meses, ok? Muito bem. Aqui também traz uma exceção, né? Salvo quando expressamente autorizado, conforme o caso, pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria Geral da União, a CGU. Então, nessas situações aqui, a pessoa pode pular, né, digamos assim, esse período de 6 meses.